Você sabia que é necessário se esforçar para entrar no reino dos céus? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, fique comigo até o final deste vídeo. Desde já eu quero agradecer você pela sua companhia e não se esqueça de se inscrever nesse canal, apertar o sininho para receber novas notificações e convidar pessoas para assistir esse vídeo, compartilhando e curtindo para ajudar este canal. Jesus dá testemunho de um mortal e, segundo ele, é o maior homem nascido de mulher. Jesus está falando do seu próprio primo, João o Batista, que preparou o caminho do ministério de Jesus. João Batista é preso porque ele prega a verdade a Herodes, mas ele consegue, com seu ministério profícuo, angariar muitos discípulos para o reino de Deus. Jesus, quando é revelado, depois do seu batismo, ele dá testemunho de João. E diz que João não era qualquer homem, mas sim o maior dos profetas, o maior homem já nascido. E por que Jesus dá esse testemunho? Por causa do caráter do ministério de João. João tinha umas características na sua pregação que inspirava coragem. A coragem de anunciar a verdade e denunciar o pecado. Além de apregoar e ser uma voz no deserto para preparar o caminho de Jesus, ele tinha coragem, amava a verdade e denunciava os erros. Ele foi exemplo para muitas pessoas. E a sua aparição fez com que despertasse nas pessoas o senso da justiça do reino de Deus. O arrependimento das pessoas começou a encorajá-las a lutar essa luta. É por isso que em Mateus capítulo de número 11, versículo número 12, Jesus vai dizer: "E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e deles com força se apoderam." Observe que Jesus ensina nesta palavra que para entrar no reino de Deus é necessário força, é necessário preparar-se para uma batalha, se esforçar. Por que Jesus está dizendo isso? Porque João Batista é um exemplo de força, um exemplo de coragem, um exemplo de vontade de entrar no reino dos céus. Ora, quando nós recebemos a Cristo, é de graça, a salvação é de graça. Claro, sem mérito nenhum nosso. Mas o processo da salvação é necessário mudanças de hábitos, é necessário arrependimento, é necessário mudanças de paradigmas no nosso comportamento, na maneira de viver, na maneira de pensar, na nossa linguagem, em todas as áreas da nossa vida. Jesus chama os seus discípulos e quem o recebe a responsabilidade de lutar pelo reino. Então, a primeira coisa, então o primeiro ponto a ser aprendido sobre se apoderar do reino é o seguinte: é necessário lutar uma luta pessoal. Sim, todos nós, quando recebemos a Cristo, temos a salvação porque nele cremos, mas é indispensável nós se apoderarmos do reino pela força. Força de lutar pela verdade e de ser corajoso para denunciar os erros. Ora, o reino de Deus é necessário mudanças de hábito por causa do arrependimento, uma conversão. Então, Jesus dá esse exemplo de João Batista para que nós não fujamos da responsabilidade pessoal da batalha, a luta de viver uma vida de oração, a luta de renunciar a nós mesmos, nossos desejos. Tudo que está na palavra de Deus requer ser vivido e não só falado por palavras. Por isso que em 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 20 vai dizer: "Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtudes", ou seja, em poder.
O poder de Deus que se manifestará em nós pelas nossas atitudes. Entenda, dons Deus pode dar de graça e sem arrependimento. Talento Deus dá de graça e sem arrependimento. Mas para entrar no reino, Deus não conta com talentos. Quantas pessoas talentosas não recebem a Cristo? Quantas pessoas com dons não recebem a Cristo? Porque o reino de Deus não é só falado, mas vivido. Consiste em virtude, em poder, em se esforçar, para que nós possamos se manter fiéis a Deus. É interessante que cristãos nos dias de hoje têm caído nesse engano de achar que o reino de Deus é só por palavras, é só aceitar e viver da mesma maneira. Jesus ensina aí a coragem que João o Batista tinha de anunciar a verdade, de amar a verdade e também de denunciar o pecado. João Batista não fazia isso para ser melhor do que ninguém. Não. O próprio João Batista, quando vê Jesus, fala: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quanto mais nós diminuirmos, quanto mais nós reconhecermos as nossas debilidades, os nossos erros, mais Cristo crescerá em nós. E sabe de uma coisa? Jesus deixa uma palavra maravilhosa aos discípulos ao falar de João Batista. Ele diz: vocês foram ver uma cana levada ao vento? Vocês foram ver um profeta? Sim, mais que um profeta. E ele diz que ele é o maior nascido de mulher. Mas no versículo de número 11 do capítulo 10 de Mateus, ele vai dizer: mas o menor do reino de Deus é maior que João Batista. Sabe o que Jesus está dizendo? João Batista representa o fim da lei. João Batista representa uma ruptura, que a graça plena em Cristo Jesus podia nos fazer maiores do que aqueles excelentes homens do Antigo Testamento. Não porque somos melhores do que ele, mas sim porque nós recebemos a Cristo e pela graça podemos revelar as boas obras aos homens para que eles possam glorificar o reino de Deus. E a pergunta que eu faço a você: será que nós estamos representando bem o reino de Deus? Será que o reino de Deus se manifesta em nós em virtude, em poder? Porque não é só apenas palavras, mas viver. Viver o reino é importante, porque Cristo precisa ser glorificado. Se você gostou desse vídeo, comente aqui embaixo. Deus abençoe a sua vida e seja inserido no reino de Deus e nas suas riquezas. Um forte abraço.